perdoa dessa vez, eu acho que não tem. Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Aguardamos a qualquer momento a vinda do Senhor Jesus. Porém, enquanto ficamos sobre essa expectativa, estamos aqui dentro desse canal, né? Sabemos que tem outros canais, oxalá que Deus faça crescer cada vez mais, né? Irmãos e irmãs tendo essa iniciativa de estar postando conteúdos, né? Com o intuito da proclamação e reflexão da Palavra de Deus. Você, aqui é o nosso convidado, é bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é cadastrado e gostaria de estar sendo informado, né, ou estar ciente de todos os acontecimentos aqui pelo nosso canal, você precisa então estar se cadastrando e também acionando o sininho para que a cada vídeo aqui você seja notificado e de acordo com o tema, de acordo com o quadro, você venha ter aí a liberdade de estar conosco juntamente, né, refletindo, meditando na palavra de Deus, numa única consciência de total dependência, né, de que Deus vai falar conosco, de Deus vai acrescentar mais a nossa fé, que Deus vai estar nos santificando pela palavra, pela meditação da sua palavra. O próprio Senhor Jesus, quando orava, orando ao Pai, disse: Pai, santifica-os na verdade. E ele disse: a tua palavra é a verdade. Então aqui o canal, a Voz que Clama no Deserto, tem um compromisso nessa total dependência da graça de Deus e direção, tem um compromisso com a palavra de Deus. Não é com o modismo, não é com as renovações, não é com o mandamento do homem. Não, nós estamos aqui, todos nós, eu e você, que estiver aqui comigo, tem a liberdade particular, individual, de estar avaliando tudo aquilo que nós refletimos aqui e levando ao crivo da palavra de Deus. Passando por ela, fique como um depósito no teu e no meu coração. Um bom depósito para que nós venhamos estar sempre, né, sendo abastecido, rebustecido, né, desta palavra que é virtude e que é graça para a nossa vida e poder de Deus para a nossa vida. Amém? Nós estamos aqui dentro do quadro, né, estudando junto. Vale sempre lembrar o tema central, né? Estamos aqui dentro do tema central. Apareceu aqui. Deixa eu só buscar ele lá. O tema central está aqui, é em defesa da fé cristã. Esse é o primeiro trimestre que nós estamos, lição 4, né, que vamos estar agora conhecendo o conteúdo. E, porém, vale sempre estarmos lembrando que o tema central é em defesa da fé cristã. Por quê? Porque existe outras crenças, outras fé, ainda que tenha o nome do Senhor Jesus, ainda que mencione o nome de Deus, porém, ao crivo da palavra de Deus e ao acréscimo e a apostasia em determinadas afirmações e de doutrinas à luz da Bíblia, passa a ser uma seita e não uma fé cristã. Pode ser qualquer outro tipo de fé, menos a cristã.
A fé cristã, ela tem como o centro Cristo, como o nervo ciático da nossa fé, Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, ele não deixou essa verdade quando ele disse aos seus compatriotas, né? Examinai as Escrituras e cuidai, ter nelas, olha só, a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. Então a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o centro e o alvo é apresentar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. E a teopraxia é combatendo, né, essa nossa atitude em prática. Precisamos ter essa consciência com respeito a esse compromisso. Tudo pela direção de Deus e em amor. Combatendo as antigas heresias com a nova aparência. Ou seja, as heresias sempre foram a mesma, elas são a mesma, porém trazem uma roupagem diferente, né? Com característica diferente. Então, dessas lições, provavelmente vai estar apresentando para nós aí qual é essa roupagem, tá bom? E trazendo em contrapartida, né, a questão que vai nos servir, que tem que ser para nós como uma espada, como um escudo, melhor dizendo. Estamos falando de defesa como escudo para a questão da nossa fé. Não podemos esquecer também da advertência de Paulo a Timóteo, quando disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim, né, serás salvo, tanto tu e aqueles que te ouvem, tá bom? E o tema que agora vamos estar, a lição que agora vamos estar conhecendo o conteúdo, se dará em sala de aula no próximo domingo, em todo o ministério que tem como como conteúdo ali, né, para as aulas, a lição, né, da CPAD, da editora CPAD. Então, a lição 4, que vai ser tratada dia 26 de janeiro, próximo domingo, vamos estar aqui antecipando aqui o conteúdo para todos quanto assim, né, for útil, tá bom? Em todos o seu sentido, todas as suas esferas, como aqui já foi colocado em outros vídeos anteriores. Deus, ele é triuno. Essa é uma doutrina bíblica. Deus, ele é um. Deus, ele não é três pessoas. Deus, ele é uno. É uma pessoa. Ele é um só, um único Deus, único Senhor. Porém, ele se revela, né, em três pessoas. Pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Porém, os três, eles são um. Mistério em que a mente humana e o argumento até mesmo teológico vai nos ajudar a descansar nessa certeza. Porém, explicá-lo na sua total perfeição, isso não tem como. Porque isso é de Deus. Isso está relacionado à característica e os atributos da grandeza e da glória que a ele pertence. Louvado seja e engrandecido seja. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. Amém? Para tanto, vamos estar agora orando. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por essa tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar, Senhor Jesus, conforme a tua promessa, para que onde o Senhor estiver também nós possamos estar juntos. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, do teu cuidado, do teu agir nas nossas vidas, como agora, Senhor, durante esse conteúdo que vamos estar conhecendo, não é diferente. Abençoa, Pai, todo esse percurso. O Senhor tenha a liberdade de falar conosco, quando assim o Senhor desejar. Porém, que o Senhor nos dê
a devida iluminação, Pai, para a questão dessa verdade, de que o Senhor é um Deus único Deus, porém que tem que se revelar a nós por intermédio, né, em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Dá-nos a compreender somente essa realidade e nos guarda, Senhor, de extrapolarmos, Senhor, qualquer sentido, né, com um alvo, com um anseio de querer chegar a uma conclusão óbvia, perfeita, com respeito a essa verdade. Porque somos limitados, porém o Senhor não, o Senhor é eterno. Ajuda-nos, Senhor, apenas sobre essa mera e necessária e tão importante compreensão dessa verdade bíblica que se torna uma doutrina para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Vale lembrar aqui, deixa eu abrir aqui a lição. Vale lembrar que já antes de lermos aqui o texto áureo, vale lembrar que há crenças, né? Temos aí um trabalho que é feito em rua, todos sabem do que eu digo, a quem me refiro. E essa igreja que faz esse trabalho, ela tem, né, pela sua compreensão, a crença e defende a questão apenas de que Deus ele é um. Que ele é um único Deus. Não estão errados, estão certos. Porém, eles desprezam a realidade também de que Deus tem se revelado através das 3 pessoas, em 3 pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Na questão dentro da sua compreensão literal, nós somos pequenos, jamais poderemos compreender o que é limitado, compreender o que é eterno. Porém, a Bíblia deixa clara e não deixa qualquer dúvida com respeito a estas características comuns a essas 3 pessoas pelas quais são um, que é Deus. E aqui nós temos na figura, né, bem colocada, né, o momento ali do batismo, não que essa figura que seja especificamente o Cristo, né, o Senhor Jesus, mas fala aqui, né, como uma forma aqui de uma imagem, né, representativa do batismo. E tem ali a pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo, né, quando João, ao batizar, né, disse que veio uma pomba, não veio só uma chama, como foi feito ali em Atos 4, mas veio a pomba, a totalidade, que se representa o Espírito Santo sobre Cristo. E Jesus, ele se dirigiu ao Pai, né? Se dirigiu ao Pai. Então ali tem a voz do Pai: tu és o meu filho, a quem me comprazo. E a revelação ali bíblica fala que desceu sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Isso é um uso metafórico aí para trazer a realidade, né, do que ali aconteceu para nosso ensino e para nossa limitada compreensão de que Deus, sim, ele é o único Deus, porém tem se revelado em 3 pessoas. Logo, Deus pode observar que ele não é trino, está escrito aqui. Aqui está escrito, ele é triuno, porque os 3, eles é um só Deus, se completam em um só Deus, se revelam em um só Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, olha só, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto áureo fala justamente de Mateus, capítulo 8, 19, sobre o comissionamento, né, e o imperativo aqui para o ide da igreja com respeito a ensinar todas as nações, né,
a respeito do Evangelho e da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é aí uma evidência, né? E um compromisso diante de Deus com respeito a essa verdade. E nessa forma batismal, né, ordenada pelo Senhor, nós vemos uma pessoa aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos com letra maiúscula, né? Verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe: Mateus 3, 15, 17, 28, 19, 20. 28, 19, 20. 28, veio o 28 primeiro, né? Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 15, 17 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus já só batizado, após ele ter mergulhado sobre ali aquele rio, né, por João Batista ter sido se levantado, diz: saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, olha só, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Essa é uma das partes da Escritura que traz essa realidade que Deus é um Deus triuno e não trino. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Ou seja, a Trindade, né, sobre o caminhar e desenvolvimento da igreja, principalmente pelos séculos ali, século III, século IV, né, dos pais da igreja, né, houve concílios, né, e foram concílios e mais concílios para que se fundamentasse e se aceitasse esta crença doutrinária do Deus triuno, né? Então não foi algo, porém os apóstolos e aqueles, né, que estavam ali no início da igreja já não tinham qualquer dúvida quanto a essa questão. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico conheciam essa verdade. Ou seja, nós não encontramos essa terminologia Trindade nas Escrituras, porém a consideramos como um fato por essas evidências, né, em face à revelação progressiva da palavra de Deus para cada um de nós. Primeiro ponto: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? A Trindade é o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado na Escritura dos judeus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus, olha só, é que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. O nome de Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Então vamos ler só essas três para depois a gente continuar? Vamos ler então. Ao Pai sozinho. Filipenses 2,11. Vamos lá então para as Escrituras. Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, olha só, para a glória de Deus Pai. Agora vamos ver o Filho.
Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Isso é algumas que nós estamos conferindo aqui, mas existe outra, né? Estaria essa realidade dessa divindade nessas três pessoas, nesses três, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Colossenses, deixa eu voltar lá, 2:9, né? 2:9. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Deixa eu ver aqui. 9, Estou lendo 8, né? Porque nele, não segundo Cristo. Porque nele, quem? Fazendo a hermenêutica, está falando do final do versículo 8, né? Segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, quem? Cristo. Habita corporalmente, olha só, toda a plenitude da divindade. E por último, o Espírito Santo, passagem conhecida no Antigo Testamento, né? Que não deixa qualquer dúvida, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, quando ele diz aqui, Em 3, Pedro diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, tá? Em letra maiúscula, e retivesses parte do preço do terreno? Já está se referindo a uma pessoa. E ela é divina porque é o Espírito Santo, a letra maiúscula. Mas vamos confirmar? Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande não é... Versículo 3 e 4. Deixa eu ver aqui a referência. 3 e 4, é isso aí. E logo no versículo 4 já esclarece, né? E já traz a pessoa do Espírito Santo como Deus, né? Tratando ele como Deus. Ele diz aqui: enquanto o possuía, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder. Não, enquanto o possuía, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens. Agora, olha o que ele diz: mas a Deus. Primeiro, ele diz que, aqui, versículo 3, para que mentisse ao Espírito Santo. E no 4 ele diz: não mentisse ao homem, mas a Deus, fazendo uso da hermenêutica, né? Respeito à leitura do texto e contexto, observamos que ele está se referindo, né, aqui ao Espírito Santo, ao qual ele já tinha se referido como a questão de Ananias ter mentido para ele. Tá bom? Então, só essa 3 leituras que foi importante. A partir de então, vamos estar mais aqui pelo conteúdo, a não ser que o senhor aprove o senhor ter que fazermos mais algum comentário aqui, tá bom? B, cada uma dessas pessoas e cada senhor, e você pode parar o vídeo e estar consultando se tiver, né, querer ter essa preocupação, esse interesse, tá bom? Cada uma das 3 pessoas é cada senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, os 4 consoantes do nome divino Yahvé Senhor. Pois aplica-se ao Pai sozinho, olha só, ao Filho e ao Espírito. No entanto, aplica-se à Trindade. Salmo 6,4, Salmo 83,18. Seria até, a gente podia até ver, mas vamos estar aí nos demorando aqui com respeito ao conteúdo da lição, tá bom? Então vamos prosseguir. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ou seja, a Bíblia em que ao mesmo tempo apresenta Deus como único Deus e Senhor, ela também o apresenta dentro dessa Trindade, das 3 pessoas. Porém, não se contradizem, dado o fato de que as 3 traz consigo atributos plenos com respeito à divindade. E os 3 são um só, que é Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, olha só, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Olha aí. O termo Echad,
em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade, porque ela é uma unidade composta. A tradução aí do hebraico a respeito dessa afirmação ali para o povo de Israel através de Moisés. Primeiro ponto, como a Bíblia... Estava vendo o quê? Ah, tá. O que estava preto, né? Até... Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Vimos já o primeiro ponto, né? Monoteísmo judaico-cristão. E agora, evidente no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe que já a declaração lá no início, né, em Gênesis, capítulo 1, 26, traz a realidade, né, da presença já na eternidade, como diz o texto que nós lemos, verdade prática. Na questão da eternidade, eles sempre estiveram em três, né? E ele diz aqui, ó, façamos o homem a nossa, ó, duas vezes, façamos, plural, homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o seu Deus: eis que o homem é como um de nós. Olha só, Gênesis 3, 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, e não para por aí. E em Isaías, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como anjo da sua face. Mas também temos, né, diante do livro de Isaías, que vamos estar lendo, no comissionamento do profeta Isaías, nós encontramos ali também a expressão dessa trindade, ou desse Deus triuno. No capítulo 6, que foi da chamada, após passar pela experiência, né, Deus purificou o lábio e tal, e depois veio a pergunta, feita pelo Senhor mesmo. Depois disto, depois dessa experiência, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Olha só, a quem enviarei? Terceira pessoa, ou uma pessoa. E quem irá, olha agora a parte B aqui, C. E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus falou: a quem enviarei? Uma pessoa, único, Senhor. E quem irá por nós? Olha só, se referindo à questão da pluralidade e da realidade dessa três pessoas, a Trindade. Terceiro subponto, revelado no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ok. Vamos prosseguir. Revelada no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A Trindade em si mesma é a parte A. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, começar pela grande comissão. Na distribuição dos dons espirituais, né, que nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 4, 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, né, em que Paulo ali, encerrando a carta, né, ele se referiu a essas três pessoas, já como nós vemos no começo, que os próprios apóstolos, os irmãos primitivos da igreja no seu início, já criam na questão das três pessoas, justamente por conta da doutrina bíblica, né, ensinada por Paulo. Na unidade da igreja, Efésios 4, 4 a 6, na obra da salvação, 1 Pedro 1, 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. A Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, igual em poder, glória, majestade e eternidade, na mesma substância, embora
distintas. Segundo ponto, as heresias contra a doutrina da Trindade. Agora vamos conhecer qual é o ataque que sofremos aí. São duas as principais heresias contra a Trindade. Existem outras, mas está aqui o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. O unicismo, esse movimento desde a sua origem no século III, tá vendo? Eu falei de século III, né? É conhecido como monaquianismo, modalismo, patripacianismo e sabilianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito, mas negam a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente, três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé, e aqui, é claro, está se referindo à Assembleia de Deus, mas porém outras, todas as demais igrejas cristãs, com certeza também, né, tem esse entendimento, né, e defendemos esta fé e esta crença. O que vale aqui ressaltar é que, a exemplo de Gênesis 1:1, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, a Bíblia, Deus criou os céus e a terra, a Bíblia, veja bem, a Bíblia não se preocupa ali, já no seu início, em querer explicar Deus. Começa por aí. E Deus criou o céu e a terra, aí foi a revelação, vai sendo progressiva para cada um de nós, e nunca vemos qualquer preocupação, né, de que Deus precisaria ser explicado. Deus, por sua própria iniciativa, né, decidiu revelar-nos a cada um de nós. Como também com respeito à Trindade, nós vemos que há essa realidade na Escritura. Porém, também isso, a Bíblia não chama a qualquer momento a questão do compromisso de ter que explicar isso. Ela mostra que é uma realidade, que ele se revela nessas três pessoas com os mesmos atributos, né, e as mesmas características divina e única, que pertence somente a ele, a Deus. Então é bom guardarmos essa questão para não entrarmos em contendas sem causa ou qualquer falácia sem se preocupar com isso. Qualquer um, como disse o texto aqui no primeiro ponto, que qualquer leitor, por si só, ele vai chegar a essa compreensão da revelação com respeito à revelação de Deus nessas três pessoas, já o fazendo uso único aí da questão, né, da leitura, né, da questão da grafia, né, do português, aqui da colocação, né, do coloquial, aqui esses termos aí estão ligados aí à literatura, né, a questão da leitura, né? Tá bom? Vamos então prosseguir. Segundo subponto, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina.
A Bíblia é a única fonte da doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo do Senhor. Terceiro ponto, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. É o caso, né? Eu não vou citar o nome, mas existe um conjunto aí, né? E que eles creem somente, não tem Jesus como Deus, né? Como a segunda pessoa da Trindade, apenas como Jesus. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordamos de suas crenças, com mansidão. Deu para ver que só vai ter 3. Já estávamos no 3. Teve 1 e 2 só no 2, né? E agora fomos já pro 3, né? O problema é que nós não lemos, né? Unicismo é heresia antiga na atualidade. O problema na atualidade existe alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, não é só para os sábios ou os entendidos ou uma nata, não. Ele é um ensino que está aí ao alcance de toda essa compreensão. Mais místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus e o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza de Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Segundo uma reflexão bíblica, o que dizer das pessoas convertidas, né, por meio de mistério dessa música unicista? Que nós já lemos, é que eu acabei ultrapassando aqui o primeiro ponto. Vamos para o 3 então, o encerramento. A posição oficial também já lemos, então vamos para a conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de parecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem no Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então, que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. E antes de eu dar aqui um tchau para vocês, vale lembrar também, né, que nem todas as igrejas, né, que tem o seu codinome como cristã ou se apresenta como cristã, é uma igreja cristã. Quando falamos e ouvimos esse termo, o cristianismo ou os cristãos, isso às vezes envolve igrejas que não tem qualquer compromisso com a palavra de Deus,
com respeito à doutrina bíblica, né? E às vezes acabam aí tendo, né, essa confissão de que são cristãos, mas na verdade negam no que diz respeito ao bojo, né, da sua crença, né, e da sua convicção no que diz respeito à palavra de Deus, tá bom? Um abraço a todos, vamos estar então orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença mais uma vez, pedimos seu perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, que até aqui estivemos renovando a nossa mente, outros conhecendo e outros, ó Pai, sendo necessário mudar, Senhor, a sua crença, mudar a sua fé, readequar à luz das Escrituras, Senhor, a sua fé cristã, ainda que ela, Senhor, defenda ou confesse ser uma cristã, a exemplo desta comunidade que até aqui estevamos conhecendo, que é os unicistas, né, as igrejas unicistas. Então que o Senhor, Pai, nós te pedimos e suplicamos pela vida de todos, quando se encontra sobre esse erro, e nos ajuda, Senhor, a estar capacitado para falar com amor e defender a fé, né, que um dia, Senhor, abraçamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e também na revelação da sua palavra. E, seu Pai, é que nós te pedimos, eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.